Há um mistério ancestral que assombra a humanidade, uma verdade velada, sussurrada em cantos esquecidos que muitos buscam, mas poucos encontram. Você já sentiu essa inquietação, essa sensação de que, não importa o quanto você se esforce, uma peça fundamental ainda está faltando no quebra-cabeça da sua vida? Eu, o velho narrador deste canal, Notificação Próspera, tenho visto isso muitas vezes. Pessoas dedicadas, com fé inabalável, que trabalham incansavelmente, mas cujos resultados parecem sempre aquém do esperado. Elas buscam a prosperidade, o propósito, a plenitude, mas a cada passo o caminho parece se alongar. É como se houvesse um código secreto, um manual de instruções esquecido, que, se perdido, nos condena a uma jornada de frustrações. Mas e se eu lhe dissesse que esse código existe, que ele foi revelado há milênios e que suas regras, se aplicadas, podem destravar uma prosperidade que você jamais imaginou? Sim, prosperidade em todas as áreas, emocional, financeira e espiritual. Se você está cansado de lutar sozinho e sente que este é o momento de desvendar esse enigma, então fique comigo. Não deixe que esta notificação passe batida. Clique no sino verde, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade. O que vou partilhar com você hoje não é apenas mais uma mensagem motivacional. É a chave para um novo começo. Por séculos, muitos interpretaram as Escrituras Sagradas como um emaranhado de dogmas e rituais, perdendo de vista a sua essência mais prática. O que eles não perceberam é que em cada parábola, em cada mandamento, em cada conselho, existe um princípio universal, uma regra divina que rege o universo da prosperidade. Não uma prosperidade vazia, mas aquela que preenche a alma e o bolso em perfeito equilíbrio. Imagine um mapa detalhado, com cada curva, cada obstáculo e cada atalho para o tesouro. Esse mapa, meus caros amigos, está nas palavras que Deus nos deixou. O problema é que a maioria apenas olha para o mapa, sem sequer tentar decifrá-lo, sem aplicar suas coordenadas. Vamos começar então a desvendar esses mistérios. A primeira regra, e talvez a mais subestimada, é a da semeadura e colheita. Gênesis 8:22 nos diz: enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Parece óbvio, não é? Mas quantos de nós realmente aplicam isso em cada aspecto da vida? Se você semeia queixas, colherá amargura. Se semeia escassez em seus pensamentos, a escassez será sua colheita. Mas se você semeia gratidão, generosidade, trabalho árduo e fé, o que você espera colher? Isso não é magia, é um princípio divino. A segunda regra é a da honra. Provérbios 3, 9-10 nos orienta: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar não é apenas dar uma parte, é reconhecer a fonte de tudo. É um ato de confiança que libera as bênçãos. A terceira, a regra da diligência. Provérbios 10, 4. A mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Não há atalhos, não há sorte mágica. O suor do seu rosto, o esforço contínuo, a persistência, tudo isso é parte do plano. Muitos buscam a prosperidade, mas poucos estão dispostos a pagar o preço do trabalho árduo e consistente. A quarta regra nos leva à sabedoria. Provérbios 24, 3-4 afirma: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão os quartos de todas as riquezas preciosas e agradáveis. A sabedoria não é apenas conhecimento, é a aplicação do conhecimento, é a capacidade de discernir, de tomar decisões que edificam, não que destroem. Quantas vezes você agiu por impulso, por emoção,
e colheu resultados amargos. A quinta, a regra da generosidade. Provérbios 11, 24 a 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e acabam na pobreza. Quem abençoa será abençoado. Quem satisfaz as necessidades dos outros será também satisfeito. A generosidade é um rio que flui. Quanto mais você dá, mais ele se enche. Retê-lo é secá-lo. A sexta é a regra da integridade. Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o rico que anda em caminhos pervertidos. A verdadeira prosperidade não pode ser construída sobre a desonestidade. Ela é uma casa de areia, pronta para desabar ao primeiro vento forte. A sétima regra, a do planejamento. Lucas 14, 28 a 30 nos lembra. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? A fé sem planejamento é imprudência. Deus nos deu capacidade de raciocínio, de organização. A oitava, a regra da paciência. Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. A prosperidade não é um evento instantâneo, é um processo. A nona, a regra da fé inabalável. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé move montanhas, dissolve dúvidas e abre portas que a lógica humana não consegue sequer vislumbrar. A décima, a regra do descanso. Êxodo 20, 8 a 10, nos lembra do sábado, do tempo de parar. O descanso não é preguiça, é uma parte essencial do ciclo de produtividade. É recarregar o corpo e a mente para continuar a jornada. A 11ª regra nos fala sobre a responsabilidade. Mateus 25, 29. Porque a todo o que tem será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Não é sobre ter muito, mas sobre ser um bom mordomo do que já se tem. A 12ª, a regra da autodisciplina. Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A prosperidade exige controle sobre seus impulsos, suas emoções, seus gastos. A 13ª, a regra da oração persistente. Lucas 18, 1 a 8, a parábola do juiz iníquo, ensina sobre a importância de orar sempre e nunca desanimar. A oração não é um último recurso, é a primeira linha de defesa, a principal ferramenta de conexão. A 14ª, a regra do perdão. Mateus 6, 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O rancor é uma âncora que impede seu barco de navegar em direção à prosperidade. A 15ª, a regra da humildade. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. A arrogância fecha portas, a humildade as abre. A 16ª regra, a da busca pelo conhecimento. Provérbios 18, 15. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Nunca pare de aprender, de crescer, de se aprimorar. O mundo muda e você precisa evoluir com ele. A 17ª, a regra da perseverança. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. As quedas virão, os obstáculos surgirão, mas a chave é levantar e continuar. A 18ª, a regra da comunhão. Hebreus 10, 25.
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Somos seres sociais, e a prosperidade muitas vezes floresce em comunidade, no apoio mútuo. A 19ª, a regra da gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão transforma o que temos em suficiente e mais. Ela muda a nossa perspectiva e nos abre para receber mais. A 20ª, a regra da confiança em Deus. Provérbios 3, 5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A 21ª regra nos convida à alegria. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força. A prosperidade não é um fardo, é uma celebração da vida e das bênçãos. A 22ª, a regra da paz. Colossenses 3:15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A verdadeira riqueza não pode existir em meio ao caos e à contenda. A 23ª, a regra da renovação da mente. Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seus pensamentos moldam sua realidade. Mude a forma como você pensa e você mudará a forma como vive. A 24ª, a regra do amor ao próximo. Marcos 12:31. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. O amor é o alicerce de todas as relações, e a verdadeira prosperidade se manifesta na capacidade de amar e ser amado. E, finalmente, a 25ª regra, a da ação. Tiago 2:26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Conhecer essas regras não basta, é preciso colocá-las em prática. É preciso agir. Essas não são meras sugestões, meus amigos. São as 25 regras divinas comprovadas biblicamente que operam como leis universais para a prosperidade e o propósito. Elas são o manual, o código que muitos buscaram e que agora se revela diante dos seus olhos. O mistério não é que existam, mas porque tantos se recusam a aplicá-las. Você tem o mapa, você tem as coordenadas. A questão é, o que você fará com elas? Continuará a lutar sozinho ou destrancará a porta da sua prosperidade hoje mesmo? A escolha é sua, mas lembre-se, a notificação próspera está aqui para guiá-lo. Se este vídeo ressoou em seu espírito, se você sentiu que uma chama se acendeu dentro de você, não guarde isso para si. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você ama. Deixe seu comentário abaixo, expressando qual dessas regras mais tocou seu coração e como você pretende aplicá-la. E, acima de tudo, se ainda não o fez, clique no sino verde, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Não perca nenhum dos nossos próximos encontros, pois a cada vídeo, uma nova peça do quebra-cabeça da sua prosperidade será revelada. Que a sabedoria divina ilumine seus passos e que a prosperidade, em todas as suas formas, seja a sua colheita abundante. Até a próxima e que Deus o abençoe.